no próximo domingo, dia 26/9, às 20 horas, vou ter o maior bate-papo com um cara que tem um conhecimento muito top sobre HQs. Charles Nascimento, do canal BB HQs. Nós vamos estar falando sobre heróis fora do eixo, Marvel e DC. O cara tem um conhecimento, eu considero um dos 5 maiores canais de HQs aqui do YouTube. Quer saber um pouco mais sobre heróis fora do eixo, Marvel e DC? Vem com a gente vai falar tudo sobre isso. Pai, filho HQs. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo, estou hoje com meu filho Davi. E nós somos do canal Pai Filho HQs e hoje nós vamos bater um papo muito especial, né, filho? Meu filho tá aqui, tá como é que tá? Tá até eufórico. Vamos bater um papo com um cara que manja muito sobre o Flash, tem um amor pelo personagem, dá pra ver pela paisagem aí atrás dele, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Quando eu entrei no Instagram, foi um dos primeiros caras que eu encontrei, foi você. Eu já falei, putz, vou curtir esse cara porque é casa do meu filho. Muito bom mesmo. E aí você começou a responder as postagens que eu mandava pra você, algumas coisas, muito legal mesmo. Só uma outra coisa, galera, pessoal, que esse vídeo vai quarta-feira para o YouTube ao meio-dia. Então, se vocês perderem esse vídeo, vocês vão poder assistir lá, inclusive com imagens. Tá? Algumas coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos colocar lá com imagens. Wellington, boa noite, um prazer estar com você. Por favor, o tempo é seu. Luciano, Davi, o prazer é todo meu. Me sinto honrado em estar participando desse convite, dessa live. Como eu falei no início, né? Provavelmente vai ser cortado, né? Porque no YouTube vai pegar da apresentação agora. Mas eu acho que é a primeira live que eu estou participando em 2021. Quero que isso se torne uma constância, né? Mas estou muito feliz mesmo. E o que eu puder agregar de informações vamos seguir a pauta para ver como é que vai ser. Que top, muito prazer mesmo e muito bom ter você aqui com a gente. Tá bom, então, vamos lá na primeira pergunta? Vamos lá, Vai, mete a pergunta aí. Como surgiu sua paixão pelas HQs e, é claro, pelo Flash? Vamos lá. Foi bacana a gente fazer essa live agora, nesse domingo, porque o próximo eu não ia poder. No próximo é meu aniversário, tá? Vou estar fazendo quarentão, estou chegando aos 40 anos. Parabéns! E aí o que acontece? Eu acho que teu pai, Davi, deve ser da mesma faixa etária minha, né? E o que acontece? Vamos falar um pouco sobre heróis, né? No âmbito geral, tá? Eu tinha uma avó, né, porque ela já faleceu, e que ela morava no interior. Eu sou da capital da Bahia, daqui de Salvador, ela morava no interior. E toda vez que ela vinha me visitar, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, e aí eu sempre falava, presente, vovó, presente. E ela sempre trazia um presente para mim, né? Sempre, toda viagem ela trazia um presente para mim. E naquela época, a gente não tinha bonecos tipo os Pops, bonecos até mesmo da Eagle Moss, né? Que é aqueles mais sofisticadinhos. A gente tinha, e aí eu acho que teu pai vai lembrar, uma saga que era da Gulliver, tá? Os bonecos eram bonecos de plástico, tá? E eles tinham uma base que ia condizer com como o boneco tá, para que ele não caísse, né? Então, assim, a Gulliver, ela veio e trouxe uma mistureba, né? Tinha da DC, tinha da Marvel, não tinha esse negócio. Lógico, o pacotinho sempre vinham 2 bonequinhos, né? Mas vinha 2 da DC, ou 2 da Marvel, né? Não tinha juntos, né? Mas eles sempre traziam esses bonecos. E minha avó sempre trazia, né? E aí veio a minha paixão pelos heróis, eu com 5 anos de idade, e aí eu disse, poxa... Só que assim, a gente não tinha tanta informação. Meu pai era uma pessoa que conhecia um ou outro bonequinho, mas não era aprofundado no universo de quadrinhos, né? E aí trazia um boneco que era do Senhor Destino. E aí, pai, o que é isso? Ah, meu filho, não sei.
E aí veio a ideia de a gente buscar maiores informações. Onde é que a gente vai buscar? Em quadrinhos. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla no meu perfil, né? Eu vejo que muita gente que me segue devido à série. Isso é fato. Mas eu tento introduzir cada vez mais a necessidade da leitura, a necessidade de você desenvolver um vínculo muito bom com o herói, com base no roteiro, com base naquilo que a editora produz, né? E aí você vai, né? Na época da gente era gibi, não era, Luciano? Gibi. Isso. E olha como são as coisas, viu, Davi? Isso daí é uma dica direta para você. Com o passar dos anos, a gente percebe que a questão da leitura se tornou uma leitura dinâmica, uma leitura rápida. As pessoas não querem mais perder tempo, entre aspas, perder tempo em ler. Leitura nunca é perda de tempo, né? E aí, na época da gente, gibi era um termo, o próprio cara que vendia na banca falava, gibi de tal, mas a gente sempre tratou as revistas como revistas em quadrinhos, tá? Quadrinhos. Desses quadrinhos passaram histórias em quadrinhos, depois HQ. HQ é histórias em É um quadrinhos. termo novo mesmo. Só que o que eu quero trazer com isso? É que cada dia que passa eles estão funilando as informações para que a gente tenha mais tempo, e esse maior tempo que a gente acaba não aproveitando. Então, tudo se reduz. Por exemplo, se você for pegar no meu perfil, as primeiras postagens, e aí a gente vai falar o porquê que eu criei o perfil, era muito de meme, muito de brincadeira. E era assim, uma ou duas frases. Hoje, a minha forma de postagem, eu forço meu seguidor a ler. Se ele não vai ler, ele vai sair, ele vai deixar de me seguir, mas quem eu quero estar do meu lado é aquela pessoa que vai pegar, vai parar um pouquinho, é uma postagem por dia, duas. Poxa, vamos ver o que ele botou. Será que é uma coisa interessante? Será que vai me agregar valor? E aí ele vai pegar e vai dar aquela lida e vai dizer assim, poxa, bacana, cara. Eu não sabia disso. E aí você começa a criar esse hábito da leitura junto aos seguidores, junto às pessoas que a gente produz conteúdo, né? Então, respondendo a primeira pergunta, era assim por causa dos heróis da Gulliver. Você começa a criar essa necessidade de aprender mais, conhecer mais sobre vários personagens, e aí você começa, poxa pai, compra na banca. E assim, não tem uma revista que diga assim, a origem. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar para vocês darem uma olhada. Vou pegar uma aqui também. Aqui, essa. Não é a origem, né? Mas quando você compra os bonequinhos na Eagle Moss, né? Ele vem um encadernadozinho, tá vendo? No qual ele traz várias informações. Na minha época não tinha isso. Então, assim, ele traz um resumo do personagem, principais habilidades, se ele foi aposentado, no caso do Jay Garrick, que se aposentou, depois voltou, tá vendo? Vários pontos importantes, os principais aliados, os principais vilões. Então, assim, na minha época não tinha isso, e você tinha que ir aprendendo aos poucos, comprando as HQs, os quadrinhos, né? Você comprava e entendia um pouco, puxa, olha, ele tem esse poder, pô, que negócio bacana, tal. E aí você, na outra semana, tinha outra, e você ia, tal. Então, isso me forçou a ler bastante revistas da época, né? Hoje eu tenho certeza que é uma coisa que não é um hobby barato, tá? Antigamente você comprava revistas, comprava 3, 4, 5 revistas num final de semana e tinha quantidades mesmo. Na época, a Editora Brasil, ela trazia muitos, que eu acho que era na época 1980, quem ainda tinha esse poder de comercialização das revistas aqui no Brasil, acho que era a Editora Globo, ou a Editora Brasil, acho, não me recordo, mas acho que era. E aí você começa a entender como é que funciona. Só que, aí vamos para, continuando a pergunta do Davi, né? E por que o Flash? E aí vamos lá eu explicar por quê. Eu tinha vários bonecos, vários. E por que dentro desse mundo de bonecos, o porquê que eu escolhi Flash? Minha avó também. Se meu pai não entendia, imagine minha avó. Minha avó não entendia nada. E aí, certa vez ela ligou para mim, né? E aí disse assim, meu filho, eu vou para Salvador
na próxima semana. Você quer algum boneco específico? Porque já começaram a ela trazer bonecos repetidos. E aí eu disse assim, eu quero, minha avó, o melhor herói que tem. O melhor. Aquele que ninguém consegue bater. Ninguém. E pronto. Só falei isso para ela. Aí minha avó foi na lojinha, né, onde ela comprava sempre no interior. E aí chegou para o rapaz, que devia ser... Eu tinha 5 anos, o rapaz devia ter 16, 17 anos. Era um geek da época, né? Um cara que acompanhava tudo, lia no tempo real praticamente a Crise nas Infinitas Terras, né, que foi lançado em 1986. Né? E aí ele disse assim, eu já sei qual é que eu vou escolher para ser o neto. É o melhor herói. E aí foi lá e pegou, tinha o Flash e o Kid Flash no mesmo pacotinho. E aí minha avó perguntou, mas por que ele é o ele é o melhor? Aí ele falou, esse daqui é o personagem mais veloz que tem. Ele é tão rápido que ninguém consegue pegar ele. Ou seja, ele nunca vai perder para um outro personagem porque ele sempre vai ser mais rápido, mais poderoso. E aí, quando ela veio com esse e veio me contando essa história, aí foi aquela paixão à primeira vista. Eu disse, pronto, é esse. E aí, a partir daí, as revistas continuavam, Batman, Superman, Homem de Ferro, tal, mas toda semana tinha que ter a do Flash, né? E naquela época a gente ainda conseguia pegar revistas da Era de Prata, né? Que era o Barry Allen, que era o personagem, né? E aí eu cultivei essa coisa em mim de leitura. E aí vem aquela questão também, na minha época, na época de seu pai, de escola, a gente tinha livros. Então, assim, livro para pessoa, para criança, ler livro às vezes até chato, porque você não tem imagem. Então, era aqueles livros grossos, aí você tinha que pegar e ler e utilizar a imaginação dentro daquele contexto do livro. A revista, você já tem um enredo pronto, você visualmente você entende mais, porque eles já mastigaram a imaginação para você. O desenhista já mastigou isso para você. Então, isso daí associou a facilidade em gostar de revistas e assim, vamos lá, não era só de heróis, não. Pato Donald, Mickey, Mônica, e aí vai. Então, o conselho que eu dou para essa garotada que está agora, para o Davi, para os atendentes cara, eu não tenho... Cara, para antes de dormir. Eu duvido, a pessoa deita para dormir hoje, já está com o celular na mão, tá. A Cíntia perguntou aqui, a revista... Uma pergunta boa, pergunta boa. No meu ponto de vista, é a mesma coisa, tá, Cíntia? É porque os mais antigos chamavam as revistas em quadrinhos em gibi, né? Dizia que era gibi. E aí associou. Então, um conselho que eu dou é que pega antes de dormir, em vez de ficar com o celular antes de dormir, pega uma revista, dá uma lida num conto. Você não vai demorar meia hora para ler um conto. Lê um conto, transforma isso num hábito de leitura para vocês. Eu tenho certeza que vai agregar valor e vocês vão aprender muito mais. Quantas e quantas postagens que eu vejo, e assim, é uma coisa minha, tá? Desde quando eu comecei o perfil com 10 seguidores, hoje a gente chegou a ultrapassar os 10 mil e agora eu estou fazendo uma limpeza e depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa limpeza no perfil. Eu respondo todo mundo. Todo mundo é importante para mim. E eu percebo o quanto muita gente que interage tem dificuldade em interpretar as coisas, dificuldade em escrever corretamente. E isso é pela falta de hábito de leitura. Quando você começa a ler, você começa... vou dar exemplo. Teve um cara que escreveu desde, separado de daí. Não existe essa palavra, é desde. Então, assim, se o cara começa a ler, se a menina começa a ler, ela vai dizer, mas eu estou escrevendo errado esse tempo todo. A gente junto é um agente da polícia, a gente é separado. Gente. Então, assim, a gente, no dia a dia, a gente percebe o quanto é deficitário essa questão de leitura. Cíntia, eu vou utilizar
Isso daí, na verdade, era o Luciano fazer. Vamos fazer o seguinte, eu acho que tem um campozinho de pergunta aí, embaixo. Tem. Vou pedir que coloque as perguntas aí, e aí a gente dê um tempinho no final e a gente vai responder todas essas perguntas, senão acaba atrasando a pauta, entendeu, Luciano? Sim. Só uma coisa aqui, Hélio, você falou das HQs, né? Como surge. Lá onde eu morava do lado de uma sebo, lá em São Paulo. E, então eu tinha uma facilidade muito grande. E aí era o que acontecia a mesma coisa com você. O gibi chegou pra gente. E eu aprendi a ler e a escrever com HQs. Eu ainda não tenho um português perfeito, preciso melhorar muito. Eu também. O idioma da gente... Mas muitas palavras, no dia a dia que nós vamos falando, você pega nas HQs, você sabe onde você precisa melhorar, tanto na sua escrita, como no seu palavreado, né? É muito bom, a sua fala, né? E assim, o português é um dos idiomas mais difíceis de aprender. Nós temos tempos verbais diferente, passado, futuro, pretérito, é muito complicado. Então, se a gente consegue isso, condensar e falar da melhor forma possível, eu acho que seria bacana. Achei um negócio aqui pra você, ó. Você vai gostar dessa aqui, ó. Já viu essa aqui? Dá pra você ver? Ai. Agora deu. Já. Eu tenho essa aqui. Mas eu acho que tá... Uma pena que a Abril não dava muita importância para a história solo do Flash, né? Ela sempre participava em histórias como Novos Titãs, ou então... Acho que foi Novos Titãs, né? Que ela ficou o maior tempo, o Flash, o Wally, né? Ficou nos Novos Titãs, que tinha aquela revista Super Powers, e também na Super Amigos, onde que ele apareceu, a maioria das vezes foi o Barry, né? Antes da Crise das Infinitas Terras. Mas nós vamos chegar lá. Aí tem a outra pergunta também que nós temos para você, aqui. Como hoje é dia do Flash, temos a outra pergunta. Filho, pode fazer? Como surgiu a ideia de uma página dedicada ao Flash? Vamos falou aquela hora do Homem-Aranha, mas pode falar de novo. Tudo começou o seguinte. Eu tenho um filhinho, né, de 11 anos, vai fazer 12, ele tem autismo. E... É uma graça, né? E eu passei um tempo no Paraguai tentando fazer medicina lá, para tentar ajudar ele e tal, entender um pouco mais. E aí, quando eu retornei para Salvador, eu disse, poxa, eu queria fazer um negócio bacana. Eu via muita página, ou muito perfil, eu nem falo página, eu acho que não é página, é perfil. Via muito perfil com vários personagens, de informações, trazendo informações, só que eu não via do Flash. Era muito difícil ver uma coisa do Flash. E aí, para ser bem honesto, tinha uma que eu acho que era The Flash BR, que era uma bem dedicada à série e quase 180 mil seguidores. Provavelmente deve ter sido a primeira. Mas do personagem do Flashverso em quadrinhos eu nunca tinha visto. Só que assim, eu não tinha tempo, estava trabalhando. Então assim, eu queria trazer, mesclar uma coisa engraçada, um humor, do cotidiano, juntamente com imagens relacionadas ao Flashverso. Então, a ideia do perfil sempre foi uma postagem ou 2 postagens diárias, trazendo uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa que acontecia comigo no dia a dia, ou que eu via alguém comentar comigo, eu transformava isso numa postagem. Era bem simples mesmo o perfil, tanto na edição da imagem, quanto normalmente eu pegava a imagem, colocava as legendas entre a imagem, às vezes ficava tão ruim que não conseguia nem ler direito. Aí, às vezes eu olho assim, puxa, como é que a galera seguia? Mas assim, a ideia realmente era trazer um personagem que eu gostava, que eu gosto, juntamente com essa questão de trazer alegria para o seguidor. O seguidor chega assim, poxa, eu tenho um dia tão ruim, mas eu vou dar uma lida nisso aqui para eu dar uma risada. Então, a ideia do começo era isso mesmo. Pô, legal. E eu vi que você coloca post ainda provocando o Batman, que é o meu preferido, pô. Ó. Mas olha, eu sou que nem você, bem eclético, eu gosto de tudo. Ó,
Ali eu tenho A Piada Mortal, que eu acho excelente. Eu tenho Gotham 1889, que isso virou até virou até uma animação muito boa mesmo, porque Tem aqui, ó, retrata. pra você, ó. Aqui, tá aqui, sim. Deixa eu pegar pra vocês verem, rapidinho. Acho que Ó, ó, Gotham. Essa é boa. Os Melhores do Esse eu Mundo. tenho também, nós temos aqui também, Melhores do Mundo. Piada Mortal. Então, assim, Muito boa. você. Essa daqui é Essa é boa. excelente. Essa é Virou boa. até uma animação. Então, assim, Sim. provocar. Cara, não é questão de provocar. Eu sei que não, lógico que não. Você não. A ideia é o seguinte: é a gente enxergar um pouco fora do quadrado, tá? A gente está falando de ficção. Não existe um homem a correr na velocidade da luz, tá? Mas dentro da ficção a gente teria que ter alguns conceitos, né? E eu vejo o seguinte: você dizer apenas que o Batman tem preparo, você está supervalorizando um personagem em detrimento de minimizando outros, tá? Vou te dar um exemplo. E aí vem uma segunda dica que eu dou para a molecada. Estudem, cara. Tem que estudar, tem que estudar. Se você quer ser um herói, a primeira coisa que tem é você se dedicar aos estudos, você se tornar uma pessoa diferenciada. Vou te dar um exemplo. O Jay Garrick. O Jay Garrick ele é formado em física e química. O Barry Allen ele é um cientista forense. Tá? Então, o que acontece? Você só consegue visualizar ele, o cara correndo para cima e para baixo. E assim, nas HQs, principalmente da Era de Prata, você via ele em algumas revistas, ele utilizando de técnicas de forense para descobrir coisas. Então, assim, o Batman é um cara que nasceu em berço de ouro e estudou muito. O cara fala mais de 26 idiomas, o cara luta mais de 50 artes marciais. Então, assim, 126 estilos. então o que acontece? Colocaram no cara uma coisa que é anormal, entendeu? De chegar ao ponto do Batman sentar no. Esqueci o nome da cadeira do Mobius, entendeu? Sim. Isso daí. Tem herói que tem metagen que não consegue suportar o poder daquela poltrona. E o cara vai lá e senta e consegue. Então, assim. Torna o Deus do conhecimento. E aí o que acontece? Eu acho que a DC ela falha muito nesse sentido. Não é que falhe, é porque ela visa o lucro. Hoje, o Batman tem royalties, tem filmes, tem patrocínio junto com fábricas de bonecos. Então, assim, é muito dinheiro. Para 100 revistas do Batman, você vai ver 10 do Flash. E o que acontece? No meu ponto de vista, vai chegar um momento, não do Batman apenas, mas qualquer outro personagem, que vai saturar. Eu ia falar isso agora. Chega um momento que os próprios roteiristas não vão ter mais criatividade para criar. E aí vem a minha teoria, né? Eu não patenteei não, mas eu vou soltar aqui agora. Eu acho que os velocistas seriam a chave para você manter um personagem tradicional sem perder a essência do novo. Por que eu digo isso? Eu acho um absurdo do absurdo é você modificar características de personagem já consolidado. Tá? Se o personagem é assim, ele deve ser assim sempre. Quando você muda, no meu ponto de vista, é uma falta de criatividade de produzir um personagem novo. Vou dar exemplo, Barry Allen. Barry Allen veio salvar dos velocistas na Era de Prata aquilo que se perdeu na Era de Ouro.
A primeira revista Exatamente. do Flash, né, o primeiro personagem do Jay Garrick, que foi em janeiro de 1940, na Flash Comics 1, foi um sucesso. E aí ficou isso quase 10 anos, várias revistas, crossovers entre eles, Lanterna Verde, que era o Alan Scott. Então, Isso. chegou um momento em que a garotada dos Estados Unidos cansou desses heróis, que eram heróis bem tradicionais, que não tinham superpoderes. Quer dizer, superpoderes tinha, mas não era uma coisa assim, fora do normal. E aí, o pessoal começou a curtir mais o quê? Bang Bang, né? Faroeste e revistas do espaço. Star Wars, não sei nem se era Star Wars, né? Estou chutando aqui, mas revistas que estavam vinculadas ao espaço. E aí o que foi que aconteceu? A DC, para combater esse novo nicho de revistas, acabaram produzindo, fazendo o primeiro reboot, não chega a ser reboot, mas uma reformulação, uma repaginada nos heróis. E aí surgiu o Barry Allen, né? Essa é a nossa pergunta que a gente ia fazer agora. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem depois, você assistiu, né? O meu filho contou a origem do Flash, todos os Flashes ao longo dos anos. Tá no nosso canal Pai Filho HQs. Vou deixar depois o link aí na bio. Você assistiu? Então, essa pergunta. O Flash surge em 1940, com o Jay Garrick, né? E hoje, o mais famoso é o Barry Allen, não? Eu acho que existe uma grande divisão aí, tá? Divisão etária, né? De faixa etária. Se a gente vai falar sobre heróis e a gente pega pessoas de 40 até 50 anos, às vezes ele nem sabe que o Wally West existe. Sabia por causa do Kid Flash, mas não sabia o quanto isso se consolidou dentro da editora. Porque tem muita gente que com 50 anos de idade nem lê mais. Então, assim, a ideia era, existiu o Jay Garrick, depois o Jay Garrick saiu, não existia mais, e aí virou o Barry Allen, aí naquela HQ número 123, abre o multiverso. Ali é tão interessante que é o seguinte, viu, Davi? Não sei se você sabe isso. Tudo o que aconteceu na época da Era de Ouro era como se tivesse sido reproduzido na Era de Prata, na Terra 1. Ou seja, o Barry Allen, todas aquelas histórias que de fato aconteceram, para o Barry Allen eram revistas em quadrinhos que ele lia. Então é tanto que quando ele nessa revista 123, que ele quis se amostrar, né, para Iris West, e aí ele disse, não, eu conheço o Barry, ele é meu amigo, eu vou chamar ele aqui, Barry não, o The Flash, e aí aparece o The Flash no palco, onde tinha os meninos todos lá, e aí ele vibra tão forte que ele acaba como eu posso dizer, ele acaba sendo induzido para a Terra 2. Então, a vibração foi tão potente que ele acabou sendo transportado para a Terra 2. E, quando ele foi transportado para lá, ele percebeu uma plaquinha que tinha Keystone City. Então, ele falou, pô, o que eu estou fazendo aqui? Não tem lá na Terra 1 o Keystone. E aí ele fala, mas eu lembro onde era a casa do Jay Garrick, eu vou lá. Ou seja, a imaginação dele de leitura de gibi fez com que ele fosse buscar a ajuda do Jay Garrick, que depois consegue trazer ele novamente para a Terra 1. É o primeiro acesso ao multiverso, né? Foi a primeira vez. É isso mesmo, né? Sim. Foi a primeira vez que se falou sobre o multiverso, né? Isso. Dentro da DC Comics foi com essa revista, que é o Flash, Flash de Dois Mundos, né? O número 1, 2, 3 da Era de Prata, né? Eu coloquei aqui no meu perfil, eu coloquei uma foto dessa live na semana que nós vimos conversar. Coloquei aqui no Instagram. Na série, muito bom, eles fazem até uma referência na segunda temporada, onde tem uma pessoa pedindo ajuda, e aí vem o Grant, né, como Barry Allen,
e aí tem uma divisória, né, que seria a parede, e você via o Hunter Solomon, né, que é o Ted, né, que estava usando a roupa do Jay Garrick, vindo os dois em direção dessa pessoa que era a referência da capa desse Vou ter que falar agora. perfil. O universo The Flash, oficial The Flash, falou assim, ó, o professor Jay Wells dando uma grande aula para os velocistas aqui. Ô, É isso mesmo, hein? Matheus. Obrigado. Matheus também conhece muito. Eu acho que eu não eu, assim, tem muita coisa que eu não lembro, tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, é muita leitura que se faz, mas sempre que possível eu conversava muito com o Matheus, deu uma diminuída, converso muito com o Thiago, Fatos Flash, é um menino que lê demais, entrou agora, está fazendo faculdade de engenharia, então são parceiros que porra, é sensacional, é muito bom a gente perceber que tem gente que não é da nossa idade, né, Luciano? Mas que valorizam o trabalho que a gente faz, né? Essa divulgação de informação. Muito bom. A outra coisa que a gente queria falar para você, nós já falamos sobre o surgimento do Flash, né, inclusive se vocês quiserem ver lá depois, meu filho contou a história de todos os Flashes no nosso canal Pai e Filho HQs, que vocês podem assistir lá. Para você, qual o melhor roteirista do Flash? Pode ser de todos, tá? E quando a gente tá falando Flash, isso a gente tá englobando todo. A sua opinião. Mark Waid, muito bom. Poxa, eu sabia? Falei pra você. Eu gosto também muito porque é muito difícil a gente fazer comparações em períodos diferentes, né? Por exemplo, se você pega uma revista, por exemplo, a Flash Comics 1, era uma coisa que, imagina, Jay Garrick fumando dentro de um laboratório de química, com tubos. Então, assim, naquela época, o fumar era até moda, entendeu? Então, assim, por mais que eu entenda isso, na minha época de leitura, eu dizia assim, poxa, mas não tá certo o cara tá fumando naquele ambiente. Então, assim, não é que o pessoal da Era de Ouro, da Era de Prata, fosse menos criativo ou não, mas assim, era o que era disponibilizado para eles à época. Então, assim, eu acho que o Mark Waid, para mim, dentre todos, ele é o melhor. Tem também o John, né? Que ele até está sendo o produtor de Stargirl, né? Não sei se vocês sabem. Ele que produz toda a série. O sinal de Jay Garrick vai aparecer no 9º episódio, soltando logo spoiler aí, mas acho que todo mundo já sabe, né? Praticamente todo mundo sabe. E aí vai ser mais uma vez se trazendo o conceito de multiverso, um Flash trazendo o conceito de multiverso dentro da própria CW, né? Porque depois da crise nas Infinitas Terras da CW, por mais que o Cisco tivesse saído aí tentando achar outras terras, não foi dito nada, que ele encontrou nada, e de fato vai surgir o John Wish, né, que é o ator, como o Jay Garrick, participando de Stargirl, que de fato nesse novo contexto, se eu não me engano, é da Terra 3 que eles são, né? Eu acho, não tenho certeza como é que está a divisão dentro da CW. John Wesley Shipp imortalizou o personagem, né? Isso, o que você imaginar ele já fez. Eu acho um absurdo o Andy não ter convidado o cara para participar de uma ponta no filme The Flash. Só para você ter uma ideia, você sabia que ele foi dublador? Você que é fã do Batman, tem uma animação que é The Brave... Os Bravos e Destemidos. Isso. Que tem o Flash Reverso, né? O personagem lá, o desenho Flash Reverso. E quem dubla ele, o original, é o John. O John é o dublador. O cara já foi o Flash Barry Allen, o cara já foi o Jay Garrick, o cara já foi o Flash Reverso. Cara, pelo amor de Deus, tinha que dar uma ponta pro cara aí eu não quero nem entrar nesse mérito, que eu vou deixar pro final, porque o que eu vou falar sobre esse negócio desse filme aí, vocês vão ficar de boca aberta. Tô com um exemplar aqui, que é
Velocidade Terminal. Eu não tenho a HQ da Eagle Moss, mas tenho ela em formatinho aqui. Tá? Que ela saiu em Superman 2 ao 8. E depois ela finaliza em Superboy 8 aqui, tá? Tô com ela aqui. Tá? Inclusive tá na capa do 8 tá o Flash, que é Velocidade Terminal. Aqui é introduzido, o Mark Waid, eu gosto muito da fase dele. Aqui que é introduzido para nós pela primeira vez a força de aceleração. Não sei se você sabia disso. Sim, sabia. Cara, o que ele faz aqui na introdução da força de aceleração... Eu tenho ela aqui. Se você tiver ela da Eagle Moss, gostaria até de ver como é que é a capa, porque eu nunca achei. Aqui. Essa mesmo, Velocidade Terminal. Inclusive, apesar de ser o óleo protagonista, a melhor HQ do Flash que eu li é aquela que é o Retorno do Barry Allen, que saiu em Novos Titãs também. Cara, aquilo é magnífico. Aquilo, eu falei pra ele várias vezes, falei, filho, se você... Ele nunca leu. Eu falei pra ele, se você ler aquilo, o seu conceito a respeito do Flash vai mudar, porque é uma das melhores histórias do Flash que eu já li. E tem uma outra aqui... É que você acaba torcendo contra o Barry. Verdade. Você no decorrer da leitura, você fala, pô, esse cara voltou meio doido. Tem alguma coisa errada nisso aí. É sensacional. E a gente acaba descobrindo no final, ó, spoiler, soltando spoiler. Inclusive, a gente vai contar no nosso canal também mais pra frente, né? Mas ó, spoiler. Eu entendo que seria spoiler, era o seguinte, no meu conceito de spoiler, algo novo em que nem todo mundo tem acesso. Se a gente está falando de revistas que foram lançadas na década de 90, se a pessoa não leu, é por falta de interesse em ler. Então, no meu ponto de vista, nada disso que a gente está abordando aqui é spoiler. E aí o Barry era o Flash Reverso. Cara, aquilo foi tirado. Na verdade, sempre foi o Flash Reverso para os seus... verdade, sempre foi. Utilizando a fisionomia do Barry e a roupagem do Barry. Sim. Mas aquela parte que ele fala assim, a gente não vai conseguir sair da bolha. E aí o Wally fala, não, eu vou vibrar, você sai e depois você me tira. Quando ele vibra, que o Barry sai e que ele fala, Barry, vem me salvar. Ele falou, vou salvar nada, você vai morrer aí, cara. Essa parte aí você fala assim, filha da... Pra mim foi uma das melhores. E a segunda é Velocidade Terminal. Eu tenho uma outra aqui que você vai gostar. Foi a primeira vez... Olha, eu vou falar pra você, já tô confessando aqui pro pessoal e pra você também. Meu segundo herói favorito é o Superman. Mas aqui eu gostei muito da tiragem, porque ainda assim, mesmo sabendo que o Batman, claro, é super valorizado, eu sei que ele não é mais poderoso e com certeza ele não derrotaria nunca o Superman, muito menos o Flash, porque... Nunca. Rapaz, Mas tem uma aqui, ó. Foi quando eu descobri pela primeira vez o soco de massa infinito. Nova Ordem Mundial. Essa aqui eu também não tenho... sinto muito, eu juntei a minha Melhores do Mundo do 9 ao 12. Não tenho a encadernada, mas eu amo essa daqui. Foi a primeira vez que nós descobrimos um soco de massa infinita, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Assim, tem muita gente que tem a falsa sensação de que apenas o Wally West tem o soco de massa infinita por causa da animação, né? Eu acho que a animação, acho que era a Liga da Justiça Sem Limites, isso. Que ele faz isso, né? Que ele sai correndo e dá o soco. E isso se criou uma sensação de que apenas o Wally West faz. E assim, não. Todo velocista que tenha ligação com a força de aceleração consegue. Até o Jay Garrick hoje, porque assim, o Jay Garrick no início ele não tinha ligação com a força da aceleração. Até, eu não vou lembrar de qual HQ, mas assim, eu lembro que apareceu um deus aqui na Terra, e isso dividiu os personagens da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça da América, né? Algumas pessoas acreditavam que ele realmente era um deus e que veio para ajudar a Terra, como o Superman achou isso. E uma outra parte que tinha um Batman que desconfia de todo mundo e de todos, e disse, ele não é. E aí, o Jay Garrick também foi contra esse deus, e resume que o deus era do mal mesmo, eu não vou lembrar o nome dele, que se alguém
que esteja aqui no chat aí souber lembrar, ou dar uma pesquisada, diz aí. E depois disso, ele acaba tendo o contato com a força de aceleração e se torna, a primeira vez, um condutor da força de aceleração. E a partir daí, ele fica como os outros velocistas, né? Até o reboot dos 952, que também eu já não entendo ele como Jay Garrick, eu acho que ele é um Barry Allen da Terra 2, dos 952, que acaba tendo aquele contato com o Deus da Velocidade, que estava para morrer e passa todos o poder, né, para esse Jay da Terra 2 dos 952. Mas eu acredito que ele seja o Barry Allen da Terra 2 dos 952, e não o Jay Garrick que a gente conhece da Sociedade da Justiça. Mas o Barry Allen, ele já tinha um contato já com a força de aceleração quando a gente vê em Crise nas Infinitas Terras, né, nas HQs. Só que nunca foi falado sobre isso, né? Nunca foi falado. Mas maravilhoso. Quem não leu isso aí, leia, porque é maravilhoso. E o que acontece, Luciano? Cara, se eu não me engano, foram uns 5 anos para esses caras montarem essas duas edições da Crise nas Infinitas Terras, e foi um trabalho... 10 anos. Foram 10 anos? 10 anos. Eu achava que foram 5. E foi uma coisa sensacional. Né? Foi uma coisa tão sensacional que imagina você juntar todo o universo e você matar um, matar outro. E você pegar um dos principais personagens que naquela época o Barry Allen era pau a pau com o Batman, com o Superman, era assim, em vendas de gibis, tudo. Você matar um personagem, quer dizer, 2, né? Tem a Supergirl, que acaba morrendo também, e o Barry Allen. E o mais sensacional é que você vê a importância de você ler os quadrinhos cronologicamente falando, porque quando você retorna ele com Mark Waid, né, em 2009, Barry Allen, se cria a ideia de que ele nunca morreu, e sim, ele se fundiu com a força da aceleração devido à velocidade que ele conseguiu implementar. Então, assim, a gente está dizendo... demais, cara. Você tem que dizer assim, cara, foi aquele negócio. Disseram assim, bicho, é o seguinte, você vai ter que ressuscitar o cara ali. Os fãs estão querendo, e assim, no meu ponto de vista, não entendo porquê, mas eu acho que a DC queria, durante todo esse tempo, criar o Wally West como um anti-herói. Não sei porquê, e ele trouxe o Barry Allen já pensando nisso, em colocar ele como um anti-herói, e aí você vê Heróis em Crise, aí você vê tudo que ele já passou, o Wally West, era pro cara despirocar e virar um anti-herói. Agora, como durante muitos anos na Era Moderna, quem era o Flash era o Wally West, a maioria dos fãs hoje não iam aceitar que de uma hora para outra um cara que era herói, que fazia e acontecia, se tornar um vilão, né? Um anti-herói, né? Não tem como. Cara, mas quem não leu, leia aí, galera. Procure para ler. Crise nas Infinitas Terras é sensacional. Já dou a deixa. Quando terminar de ler A Crise nas Infinitas Terras e quiser ler algo com relação ao Flashverso, vocês procurem essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Essa daqui, ó. Falei pra vocês. Futuro Relâmpago, tá? Essa... Inclusive, você me deu essa dica, lembra? Foi. Na verdade, assim, essa HQ, ela além de trazer o Flashverso como um todo, né? Você vai ver personagens do século 29, século 30, o John Fox, você vê tanta gente que tem um contexto que poderia ser trabalhado ele dentro da DC de uma forma mais ampla, que eles não trabalham, eu não sei porquê. Ele traz o Anti-Monitor, entendeu? Então, assim, um dos vilões é o Anti-Monitor. Então, eu acho que se vai ler A Crise nas Infinitas Terras, já termina de ler, já pega essa daqui, que vai ser o complemento dela, tá? Eu acho sensacional essa revista também. Muito boa mesmo, eu li ela, muito bacana. Inclusive, eu tô com ela ali, se quiser pegar lá, para mostrar pra galera, pessoal.
Ele vai pegar aqui, ela tá embaixo. Tudo. Aí, aqui uma pergunta que vocês colocaram na pauta, que seria qual a melhor saga do personagem? É ela mesma. Ela mesma. Deixa eu ver, cara. É exclusiva, né? Do Flash exclusiva. Não, mas pode ser. Tem uma foto que você mostrou, que você já postou no seu perfil, que é o Flash de Reino do Amanhã. Mas assim, ó, o Reino do Amanhã ele é muito bacana, né? Ele é muito bacana, eu gosto da saga. Muita gente confunde, e já foi sacramentado que o velocista que está lá, aquele que eu, na verdade, foi até uma ajuda de um seguidor, que é o Ribone, ele fez o efeito, né, do Instagram, ele já passou para mim, só que eu não estou tendo tempo. Eu tinha que abrir uma conta no Facebook, eu já abri a conta no Facebook para poder cadastrar esse efeito, e aí eu libero o efeito para todo mundo utilizar no Instagram. Mas aquele velocista, por mais que no início tinha uma ideia que era a fusão dos três primeiros, né, Jay Garrick, o Barry Allen e o Wally West, hoje já foi sacramentado que aquele personagem era o Wally West, sim. Não era fusão, não. Era o Wally West que chegou a um nível de velocidade tão drástica que só quem conseguia ouvir ele era o Superman. Ele estava em todos os locais, em tudo que é lugar ao mesmo tempo, do multiverso de tudo. Então, assim, imagina a velocidade do cara. Imagina a velocidade do cara. Então, assim, eu vou trazer uma saga diferente do que a maioria dos seguidores e dos fãs gostam. Mas eu vou trazer a que eu terminei de falar, Heróis em Crise. Eu acho que é uma HQ que traz uma ideia importante, principalmente que a gente está em Setembro Amarelo, né? Que é um mês de a gente combater o suicídio, né? Eu acho que é importantíssimo a gente perceber que todo mundo precisa de ajuda, que seja para ouvir, que seja para falar alguma coisa, mas sempre é importante a gente estar atento a esses sinais, né? E aí eu acho super importante isso, porque ele entrou num contexto, já é uma HQ mais nova, não vou falar muita coisa, mas é uma HQ mais nova. Eu acho que ele aborda problemas cotidianos que nós achamos que nós temos, mas na verdade até os heróis têm, né? Então, o Ed está aqui. Beijo, Ed. Heróis em Crise é sensacional. E se puder, já emenda também com o Flash Forward, né? Que é o Seguindo em Frente, em português, né? Que é a continuação. Seria uma saga completamente diferente do contexto normal que a gente aborda, mas eu acho que é importantíssimo a gente citar ela. Que legal, muito legal. Agora nós temos dois assuntos para tratar com você aqui. Nós já falamos sobre a força de aceleração, que o roteirista Mark Waid inteligentemente colocou para nós. Eu acho uma sacada muito legal do Mark Waid. A outra você falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai entrar nisso agora de novo. O papel da série para nós, para o aumento da popularidade do personagem. Olha, vamos lá. Eu acho que a série ela só vai trazer uma popularidade como a gente quer se isso for refletido dentro da editora. Tá? Por que eu estou falando isso? Em contramão do que a gente vê dentro da CW, que é as séries acabando e The Flash dando continuidade, assinou agora a 8ª temporada, a gente vê a contramão da Panini em sabotar o Flash, as revistas do The Flash. The Flash não está vindo mais para o Brasil, eles não estão trazendo mais. Tá? Tanto que a minha coleção que eu tenho aqui, eu compro sempre com um parceiro da gente, que é o Baú das HQs, que são
revistas importadas. Então, todo mês ele manda o catálogo, eu escolho o valor e tal, e eles importam e chega aqui, eles distribuem pra gente. Porque, assim, é um absurdo você dizer que um herói com a popularidade de The Flash não tem tirada em revista. Não é possível isso. Então, é muito triste. Então, assim, isso com relação à importância do personagem para os fãs, tá? E não fã da série, fã do personagem, do herói, né? Eu acho que se a gente pegar as HQs atuais, a gente já está no número 760 da quinta geração, né? 760 é muito gibi, é muita história, é muito conteúdo para que a gente vê, para a gente parar para assistir a série e ver o quanto eles estão menosprezando o personagem. Você vê eles colocando o Barry Allen como sabe, uma pessoa que precisa de ajuda. Cara, Barry Allen é um dos caras mais poderosos dentro da DC. Como é que ele vai precisar de ajuda de Cisco? Pelo amor de Deus, o cara é cientista forense. O cara, você tem uma ideia, teve uma HQ que teve uma pessoa que estava no espaço, explodiu e estava à deriva, e ele, com as coisas que ele tinha lá, ele transformou aquelas coisas num capacete para ele poder sair no espaço, calculou quanto de oxigênio que ele precisava para ele poder ir até lá, resgatar aquela pessoa e trazer para a nave. E o cara, pô, é brincadeira um negócio desse. E você dizer assim, Cisco dizer assim, Toda hora aí mexe que for Cisco, dá uma força aí. E outra coisa, me diz. uma série da CW. O que aconteceu? Eles fizeram Flash pra ser só colocado em arqueiro, como um personagem que apareceu. Só que aí os fãs começaram a pedir, aí resolveram fazer. Então acho que tem. Eu vou sair da live desse jeito. Então assim, eu acho que o áudio de vocês está um pouco baixo. Tá. Vou ver se dá uma melhorada aqui. Peraí. Eu tô tendo um retorno. Por exemplo, eu tô tendo um retornozinho. Sério? Agora deu uma melhorada ou não? Melhorou? Mas vamos, não tá atrapalhando não. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Quem tá online aí? Por favor, pode nos avisar? Beleza, tá dando pra ouvir? Aí tem ruído, tá vendo? Ah, tá. Não, mas eu acho que não atrapalha não, tá dando pra ouvir legal. A gente sempre gosta mesmo. Então assim, O seu som tá saindo perfeito. não, o seu também, quando você fala eu ouço certinho, só que tem como se fosse um juju atrás, entendeu? A ideia da questão da série é o seguinte: eles poderiam ter trabalhado melhor a série, tá? A primeira temporada foi muito boa. O Henrique disse, tá bom o áudio, beleza então, tranquilo. A segunda temporada para mim foi a melhor, tá? Terceira temporada foi boa, não foi uma temporada ruim do Alquimia. Aí, ó, o Celilton disse que deve ser a caixa de som de vocês, que deve estar alta um pouco. Deixa eu tentar agora. Melhorou? E agora? Não. Não tá ouvindo? Então aumenta. Agora deu. Pronto. Então, assim, a quarta temporada para mim foi muito fraca com o Sinker. A quinta já piorou. A sexta eu só assisti por causa da crise e não assisti a sétima ainda. Eu acho muito fraca a sexta. Então, assim, eu acho que eles têm que se preocupar muito com o que eles estão fazendo, para que eles não dêem um tiro no pé. Uma coisa que deve ser uma coisa bacana, eles transformarem numa coisa que está saturada. Tem muito fã que já parou de assistir, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, a sétima temporada eu nem toquei. Aí disse, vai vir o Bart, eu digo, o neto? Não, é o filho dele. Eu digo, cara, pra que isso?
Para que mentir? Existe o Bart Allen, e existe a prima, que é Johnny, que é a XS, né? Que seria a Nora Allen. Por que ele não disse assim, em vez de dizer que era filha, ele disse assim, olha, esse pessoal veio do futuro, são os seus netos, vocês precisam cuidar deles. Para que dizer que é filho, velho? Para que mudar a história, a essência da história? Para quê? É como se fosse assim. Lembra que eu te falei do Mark Wade? Que ele bolou a questão de que ele se fundiu com a força da aceleração, porque ele sabia que ele não poderia inventar uma outra história com base na crise nas infinitas terras. Então, assim, por que eles não leem as histórias para dizer assim, cara, eu não posso dizer que o cara é filho dele e é neto? Você está entendendo? Então, assim, o que eu acho é que eles deixam muito a desejar com relação não a conteúdo. O conteúdo existe para fazer 15 temporadas. Agora, o que falta realmente é eles juntarem as coisas da forma correta. Para que mataram? Se o ator que faz o Capitão Frio não ia ficar todas as temporadas, por que não pegou um outro personagem? Como é que mata o Capitão Frio? Como é que a gente não vê Capitão Frio na série. Como é que você não vê os Rugs, né, todos juntos contra o Flash? Você não vê? Então, assim, se você parar para analisar, a série em que o John foi o Barry na década de 90, ele tinha muito mais parecido com o Barry das HQs do que esse Barry daí, velho. Esse daí tipo, parece o seguinte, a série é The Flash, o personagem é Barry, e ele começa a fazer junções de todos os Flashes, sabe? Tipo, como é que botou o cara pra paquerar Linda, que foi casada com o Wally West? Na segunda temporada, ele se envolveu com a japonesinha, que era Linda, que é uma associação com a Linda West, que foi esposa do Wally. Então, assim, eu não sei, cara. Eu sou muito assim com relação à série. Eu acho que eles falharam demais. E eu acho que eles estão pagando preço hoje daquilo que eles falharam no início da série. Sim, mas a popularidade existe, porque se não existisse, a gente não ia ver tanto perfil falando sobre o Flash, tanto perfil abordando o Flashverso. Ô, Wellington, eu vi a respeito da popularidade do personagem, percebi quando eu fui comprar uma camisa do Flash. Tem uma loja aqui em Londrina especializada em HQs, camisas de personagens de HQs. Eu fui lá, comprei alguns personagens e pedi uma do Flash. A moça falou, não tem. Eu falei, mas por quê? Ela falou exatamente isso. Devido à popularidade do personagem na série, o pessoal compra muito camisa do Flash. Alavancou bastante. Ela falou, as vendas das camisas do Flash, ela falou, estou sempre pedindo e sempre sai. Ela falou, aí outra coisa que ela falou, Flash e Justiceiro. Ela falou, essas camisas são as que mais saem pra mim. Justiceiro lá na Marvel. Não vou mentir. E a série dele foi muito boa. Eu tô doido pra a Disney dar continuidade. De pegar o mesmo no personagem, né? Esqueci o nome dele. Isso. Que ele fez até The Walking Dead, né? E assim, ele pra mim caiu como uma luva no personagem. Pô, as duas primeiras séries foram fantásticas. Aí tem a última agora aqui que a gente vai entrar nesse assunto que você queria entrar de novo. Que você falou bem no comecinho. Bom, temos um Flash no DCEU, universo estendido da DC, que é o... Esqueci o nome do ator agora. Ezra Miller. Vou sair da live. O Ezra Miller que fez pra nós aí um Flash. O que você espera do filme dele? O que nós podemos... Eu postei hoje... vou falar, sou personagem fãzaço do Batman, é o meu herói preferido, mas não gosto desse negócio do tanto Batman aparecer no filme do Flash. Sou eu. Se vai aparecer legal, ótimo, sei que eles querem explorar o multiverso, mas isso sou eu. Não acho legal tanto Batman que vai aparecer lá. E tem mais uma outra notícia, que o Batman
do Robert Pattinson pode fazer uma ponta também. Provável. Eu acho que isso é improvável. Vamos lá. Primeira coisa, eu há muito tempo atrás, quando ainda surgiu o rumor, lembra que o Ezra Miller teve um boato, que teve uma discussão com uma pessoa na lavanderia e que parecia que ele tinha agredido essa pessoa e que disseram, não, tira ele, não sei o que e tal. Nessa época eu conversei muito com o Dimas. Dimas, ele é o administrador do Tribo de Si, que é meu parceiro também. E assim, eu acho que o filme está todo errado. Tá? Por quê? Se você vai falar de multiverso, você tem que falar sobre a origem do multiverso. E aí remete a HQ 123. Tá? Se quando você remete para HQ 123, você teria o Barry Allen como o protagonista do filme, mas você teria o Jay Garrick. Tá? E aí, o que acontece? Você não precisava carregar o filme de Batman, não tem sentido algum. Eu entendo que eles querem trazer uma adaptação ao Flashpoint. O nome adaptação nunca é bom, no meu ponto de vista. Adaptação pode ficar até bom, mas no final você vai dizer assim, mas não era assim. Certo? Então, assim, como seria o enredo se eu fosse o Andy Muschietti? E o que é que eu faria? Eu contaria a história do Barry Allen, criança, lendo as HQs do Flash, que era o Jay Garrick, papapá. Aí ele já adulto, aí ele de repente atuando dentro de Central City, e aí de repente de uma hora para outra ele tropeça, porque o Ezra Miller ele é estabanado, né? O personagem que colocaram para ele, não o ator, mas o personagem Barry Allen é um cara, um adolescente, um meio estabanado. Então assim, ele dá uma tropeçada, e de repente cai em Keystone. Aí você encontra uma pessoa com uma certa idade e começa a explicar para ele o conceito do multiverso, porque o Jay Garrick, no meu ponto de vista, ele já sabia que existia um multiverso. Só que não era interessante para ele explorar esse multiverso. Ele tinha as coisas para ele fazer dentro da Sociedade da Justiça, com o Homem-Hora, entendeu? Então não tinha necessidade. Aí o que foi que aconteceu? O cara caiu lá, vou ajudar a trazer. Nesse momento que você traz o Barry Allen novamente para os dias atuais, e ele entende que se ele vibrar, ele vai para outras terras, aí você poderia até fazer adaptações, fazer um Batman do passado que deixou uma coisa pendente para resolver. Mas, cara, não sei. Eu tô achando muito Batman. É muito cacique para pouco índio, entendeu? O Andy, ele publicou uma foto, acho que foi ontem ou hoje, com o uniforme, né, do Batman do Michael Keaton, pintado de vermelho e com um raio. Isso está trazendo uma polêmica enorme. Tem gente dizendo, isso daí é aquele Bruce que virou velocista, que é o Red Death, né? A morte vermelha. Eu acho que não é isso. No meu ponto de vista, e isso não é o brasileiro que está trazendo essa abordagem, a abordagem que eu acho que o mundo todo está tendo de muito Batman, eu acho que é uma resposta crítica dizendo assim, olha, vai ter Batman, mas o filme é do Flash. Tá? E espero eu que essa minha teoria esteja correta, que sejam aparições pontuais, como a gente acredita que vai ter a participação do Grant Gustin no filme, que seja também pontual, e que o enredo seja com base no personagem principal do filme, porque no filme do Aquaman, o Arthur, ele não tinha Batman aparecendo, Superman aparecendo, era só o Aquaman. Se você pegar o filme, sei lá, Batman, Cavaleiro das Trevas, não sei o quê, só tinha Batman, gente. Não pode você chegar e parecer o seguinte, olha, esse personagem aqui, para ele dar credibilidade no cinema, a gente tem que colocar outros
outras pessoas, outros personagens para que tenha audiência. Cara, eu não concordo com isso. Eu acho que se você vai e aborda com conceito, com um roteiro bacana, o filme seria um sucesso. E isso eu estou falando já tem uns 2 anos. Eu acho, no meu ponto de vista, se é um filme de origem, não tinha que ter ninguém. No máximo, outros flashes, como o Jay Garrick, ter o Grant como o Barry John Outra Terra, o Ezra Miller, entendeu? Você tem muito personagem, gente, para você poder abordar. Só que é aquele negócio que a Warner faz, né? Que quer atropelar as coisas. Ela viu que fez muita besteira, quer dar tipo um reboot no universo estendido, minha leitura, e para isso ela está utilizando a questão icônica do Flash de você mexer com o multiverso, você conseguir se passear entre essas terras, essas limitadas terras, né? Porque eu não sei se dentro do universo estendido está dentro das 52 ou 952 ou se vem as infinitas, porque se você parar para pensar na hora da série que teve a crise infinita da Terra, o cara chega lá, quem é você? Flash? Entendeu? Então assim, ele não sabe que existe o infinitas terras. Então, de repente, dentro do universo estendido, a gente está falando de infinitas terras. Então, no meu ponto de vista, como fã, vou assistir, quero que dê super certo, que seja muito bom, mas acho que foi feito de forma errada. É o meu ponto de vista. Inclusive, o Wellington, só vou ler uma pergunta aqui, aí já vou falar o meu pensamento. Se o Grant chegasse, quem falou isso foi Caio Osada. Se o Grant chegasse no momento que o Ezra apanhando, quase morrendo, seria top. Verdade. Uma forma de ajudar, bacana. Se a gente parar para analisar cronológica... Você falou tudo, Wellington. Falou aqui. O World analisar. O Henrique. Valeu, Henrique. Então, assim, se você analisar de forma cronológica, o Grant, ele é muito mais experiente do que o Ezra Miller. Então, assim, ele entende muito mais de multiverso agora, depois da crise nas Infinitas Terras, entende muito mais da força de aceleração. Não sei como é que ficou, porque eu não assisti a 7ª temporada, como eles ressuscitaram a força de aceleração, não sei. E acho que é um absurdo criar uma possibilidade de matar uma força da aceleração. Isso vem muito das revistas Renascimento, as novas revistas do Flash, que as revistas mais antigas, né? Eu acho que... Boa pergunta. Vou te dizer um negócio, até o Jay Garrick já bateu no Superman na corrida. Se a gente vai comparar com o Barry Allen e com o Wally West, não tem comparação. E assim, só falando sobre essa questão de corrida, eu tive uma discussão no bom sentido, né? Numa publicação que eu fiz, que a pessoa fala, mas você está comparando a corrida, ele correndo, com o Superman correndo. Se o Superman estiver voando, que vai... Gente, o Superman, ele conseguiu, na velocidade máxima dele, chegar perto da velocidade da luz. Um pouquinho da velocidade da luz. O Barry Allen já viaja a velocidade da luz há muito tempo. O Wally West, quando ele tentou fugir do Black Flash, ele ultrapassou tudo, entendeu? Não consigo, não tem como você fazer essa comparação entre o Superman e o... Da mesma forma que você não tem como comparar... A força de aceleração, né? E da mesma forma que você não tem como comparar o Superman com o Batman, gente. Por mais que tenha um fã do Batman, eu gosto das coisas, mas não tem, se o Superman quiser destruir, pegar ele, levar ele lá para a estratosfera, matou, acabou. O cara vai para lá e morreu, leva para o sol, joga dentro do sol. Então assim, aí vem o preparo do Batman. Eu sei que Kal-El é puro, ele não vai querer me matar. Ele matou o Coringa com um murro que atravessou a barriga do Coringa, tudo. Então, assim, depende do Superman, depende do quanto esse Superman já sofreu. Então, é bom Batman botar barba de molho, fazer igual eu tirei minha barba, botar barba de molho, porque
eu acho que as coisas não são assim. Quem é o humano mais perigoso? Isso é uma verdade. Né? Não tem como negar. Inclusive até o Superman já falou que é o humano mais perigoso de todos. Isso é uma verdade. Mas concordo com você, não tem comparação. Pessoal, puxa vida. Nossa hora tá passando. Deixa eu só falar só mais uma coisinha, Lu, antes de concluir. O maior poder do Batman é o roteirismo. É isso mesmo, Gel, tá certo. Olha, para fechar... Só um minutinho, Wellington, rapidinho, desculpa. Tem uma pergunta aqui, mas só que a gente vai abrir para pergunta daqui a pouquinho. Mas fizeram uma pergunta aqui, ó. O que vocês acham da atual situação do Flash a série? Na minha opinião, a série é muito boa. As últimas temporadas vem decaindo cada vez mais. Também concordo. Concordo com você. E tá caindo por causa da direção. E aí, me desculpe, eu vejo muitas vezes os atores tirando foto e mostrando Tom Ravanagh como diretor, o ator que faz o Cisco, aparece o nome lá, diretor. Então, assim, estão colocando atores que, de repente, nem conhecem a história do personagem para dirigir um episódio. Então, isso pode, de certa forma, estar prejudicando o contexto geral. Puxa vida. Pessoal, puxa vida. Estamos terminando a nossa live porque realmente é 1 hora. Nós estamos abrindo agora para perguntas. Se tiver perguntas aí para nós, principalmente para o nosso convidado, que é o Wellington, por favor, pode trazer. Amo o seu chapéu, cara. Amo o seu chapéu. O Eric Wallace aqui fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. O Eric Wallace é muito fraco como roteirista. O que segura os atores. O que segura são os atores. O antigo roteirista era excelente, mas era polêmico. Foi acusado de abuso. Isso eu não sabia. Então, o antigo roteirista. Eu não sabia disso. Mas talvez saiu por causa disso. Isso daí, rapaz, é muito relativo. Porque assim, ó, você não precisa ser um roteirista para você fazer segmentações dentro da própria história que já existe, já está escrita. Entendeu? Então, assim, você pode pegar e dizer assim, olha, vamos tratar um arco, uma saga, e você trazer uma temporada toda tratando essa saga, entendeu? Lógico, você vai ter que fazer adaptações, porque uma coisa é você escrever e desenhar, outra coisa é você ter investimento financeiro para você transformar isso em mídia, né? Em vídeo. Porém, você tem CGI, você tem um mundo de possibilidades que você pode fazer essas adequações, entendeu? Uma coisa, entenda, ó, adaptação no meu ponto de vista o cara faz um vórtex para poder salvar um helicóptero. Beleza, isso daí dá para fazer. O cara faz um vórtex para pegar um navio e botar um navio na água. Pô, isso não dá para fazer. Então, bom, já que na HQ ele faz com um navio, não vamos fazer com um navio, vamos fazer com um helicóptero. Então, assim, você faz adaptação, mas não foge da história em si, entendeu? Mas quando você modifica as informações, modifica o contexto, Exatamente. Aí complica demais. Fizeram uma pergunta aqui também, ó. O Caio Zada fez uma pergunta. Qual seria a melhor adaptação para o cinema? Barry ou Wall-E? Acho que o Barry. Eu concordo. Eu não sei, velho. Porque assim, tudo acaba trazendo pro Barry Allen, entendeu? Eu acho o seguinte, pro cinema não tem como você fazer alterações agora, porque ele tá trazendo o Ezra Miller, que já vem do histórico como Barry Allen, tá? Mas assim, já teria como você trazer o Wally West para dentro da série, mesmo que seja através de Titãs, entendeu? Você poderia chegar numa próxima temporada, numa quarta temporada de Titãs, e você introduzir ele como velocista, um Wally, pega um ruivo aí qualquer, pinta o cabelo de vermelho, bota uma lente e bota o cara, e de repente você consegue fazer um crossover Titãs com a série da CW, um super crossover. Olha como seria muito bacana, mas assim,
Eu não sei até que ponto eles têm interesse nisso, entendeu? Eu não sei. Na hora que estava passando aqui, falaram assim que a CW e a Warner desculpa o palavreado que eu vou usar, está nem aí pro Flash. A CW já tem o Wally também. Falaram que Peraí, aí vamos tocar nesse assunto, Luciano, que é o seguinte, ó, o Wally que aparece na CW é o Wally, filho do Daniel West, dos 952. O Daniel West é o Flash reverso dos 952. Ele teve um filho chamado Wally West, que é o Wallace West 2. O Wally que a gente está se referindo é o Wally primeiro, né? Aquele que assumiu o manto de Flash, tá? Então, quando o Barry Allen morreu em 1980, morreu não, que se fundiu com a força de aceleração, esse daí é o Wally que a gente está se referindo, tá? Tem até uma revista que tem o Wally West, esse que você mostrou aí, com outro Wally no colo, o filho do Daniel West, porque após os 952, eles eram primos. De fato, os dois existiam e os dois existiam na mesma Terra, entendeu? Na Terra 1 você tinha o Daniel West, que morreu depois, e tinha o Wally West, o ruivo, o filho do... dele. Isso. O contrato de Lázaro tem aqui é quando o Exterminador ele vai atrás desse Wally West que você está falando. Tá aqui atrás, se eu não me engano. Ó. Dá para ver. Melhor. Aqui é o Exterminador. Ele tá com o Wally West aqui, o Wally West 2, que é o filho de Daniel West. Que é o Wally que tá na série. Só, sem querer fazer... É uma continuação barra, mais ou menos, do Contrato de Judas, tá? Quem quiser saber um pouquinho disso aqui tem que ler Contrato de Judas. Contrato de Lázaro. A gente lembra do Poço de Lázaro, né? Que foi citado na série Arrow, mas é muito ligado ao Batman, né? Lázaro apareceu pra ressuscitar o Oliver. Então, assim, gente, para concluir, para fechar assim, esse arco do Flashverso, no meu ponto de vista, aí é uma opinião minha, eu acho que você deveria encerrar alguns ciclos, tá? A gente imagina assim, o Batman desde 1940. Eu acho que já deveria ter o filho do Batman já assumiu o manto, o filho do Superman assumiu o manto. Não estou dizendo com isso que vai acabar as HQs, mas eles poderiam utilizar os velocistas como remendo para histórias mais antigas, entendeu? Por exemplo, vamos dizer o seguinte, olha, vamos falar sobre o Batman, mas a gente não vai falar do Batman em 2021, o mesmo Batman que era de 1940. Esse cara de 1940, ele vai precisar resolver um caso para o filho que está no futuro. Quem é que pode fazer esse link? O velocista, porque o velocista ele tem um envelhecimento desacelerado. Então, por exemplo, 80 anos para um velocista seriam 8 anos. E o que aparece é o seguinte, é que sempre eles vêm com os mesmos personagens. Então, assim, você vê com Jovens Titãs, você vê Titãs, e você não consegue... Aí eu não sei se é pensando realmente no faturamento da editora, entendeu? Porque assim, não é possível que o roteirista não consiga, da mesma forma que conseguiram trazer o Wally West, Bart Allen, você trazer outros personagens. Por exemplo, imagine uma saga The Flash, John Fox, século 30. O cara lá, aí de repente ele precisa resolver alguma coisa que só quem sabe resolver, quem faz a leitura de um código Hammurabi, de não sei o que lá. E quem que faz isso? O Batman. Então ele vai para a década de 80, encontra com o Batman e aí faz... Você está entendendo? Então assim, você pode trabalhar personagens do futuro já agora, entendeu? Eu acho que a DC está tentando aos poucos
empurrar isso na gente com essas novas sagas que estão vindo aí, que é o Future State, e eu acho que eles conseguiram, já estão pensando em fazer isso, vincular melhor. Aí o Henrique, você entendeu, Henrique? Por exemplo, vou dar um exemplo, um filho de Oliver Queen. Então, um filho de Oliver Queen assumiu o manto e ele está lá lutando, e Oliver Queen já idoso, mas precisou resolver alguma coisa. O velocista vai lá, pega o Oliver Queen do passado, traz para o futuro e resolve o negócio junto com o filho, depois devolve o cara lá. Porque assim, ó, você não pode mudar a linha temporal do passado. Porque você mexendo na linha temporal do passado, você pode mudar tudo. Mas se você pega uma pessoa do passado para resolver uma coisa no futuro, você entendeu? Não influencia. Entendeu? Verdade. Pessoal, puxa vida, que live top. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado. Realmente é 1 hora somente. Queria ter ficado mais tempo. Wellington, que aula. Que aula, cara. Fantástico. Cara, eu que agradeço aí você, a Davi. Lá, o Giovanni falou aí, o Infinite Front. É isso mesmo, Gel. Eles estão trazendo novos personagens e eu acho que a tendência tem que ser essa. Eu acho que é você começar a trazer personagens novos. A garotada hoje, por exemplo... Como o anime faz, né? Com os personagens deles. Que geralmente criam filhos, os filhos ficam no lugar dos pais. Concordo muito nesse aspecto e assunto também. E você acaba não precisando mudar o personagem que já está consolidado. É aquilo que eu falei, por exemplo, o teu filho, o pensamento do Davi é totalmente diferente do nosso. Entendeu? Então, assim, de repente um personagem que chegue agora, que jogue no celular, que interaja com os amigos de uma outra forma que a gente não interagia, Luciano, ele vai se identificar muito mais do que se ele pegar um Batman da década de 60 e dizer assim, poxa, eu adoro esse Batman. Não vai dizer que adora esse Batman. Aí o que acontece? Você pega o mesmo personagem e fica replicando atualizações desse personagem. E que não tem necessidade, pô. Verdade. Pessoal, mais uma vez eu agradeço. Wellington, muito obrigado. Cara, espero que a sua família fique bem, tá? Prazerzaço falar com você. Nós vamos ter mais lives, vamos dar continuidade com isso. Pessoal, quarta-feira... A gente pode conversar, falar sobre outros assuntos, porque assim, Flash Verso, eu dou minhas porretadas. Outras coisas eu tenho conhecimento, eu sei, eu leio. Então assim, eu vou dar minha opinião, mas estou à disposição, cara. Pô, valeu, obrigado. Vai ser um prazer. E, pessoal, quarta-feira, esse vídeo vai lá para o YouTube. Vamos colocar algumas fotos, editar algumas coisas, para vocês que perderam. Mais para frente, a gente também lá no canal, nós vamos ter algo bem bacana. Nós estamos com alguns inscritos. E nós vamos fazer alguns sorteios para nossos inscritos também. É um prazer falar com vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Valeu! Ó, Luciano, só um minutinho. Alguém que tá aí, tira uma foto, dá um print na tela e marca a gente. Peraí. Rapidinho. Olá, 1, 2, 3 e... Pronto, já deu print aqui, vou marcar vocês. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana para todo mundo aí. Boa semana para todos nós e que live maravilhosa. Valeu, meu nobre. Tchau, tchau.